Isso aí, galera, vamos continuar de onde estávamos. Então, no último bloquinho a gente parou, foi na questão de número 13. Então, vamos lá. Vamos aí com muita força aí que o concurso é amanhã, então a gente precisa dar esse nosso gás final aí. Vamos fazer algumas questõezinhas interessantes. Analise as alternativas abaixo e marque a alternativa que apresenta os itens incorretos, né? Vamos marcar aqui que a questão está pedindo o incorreto. Beleza. São isentas do ISS as prestações de serviço de construção civil, quando contratadas por agentes credenciados ou pela administração pública municipal, direta ou indireta, para a construção de conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda, conforme disposto em regulamento. Tá certinho. Quando o benefício fiscal depender de requisito ou condição que não venha a ser preenchido, ou que deixe de ser satisfeito, o ISS será devido e exigido com todos os seus acréscimos legais, desde o momento da identificação do descumprimento da condição estipulada, aí não, né? Aí não é desde o momento da identificação do descumprimento, tá falso, porque é desde o momento de ocorrência do FG, do fato gerador. Beleza. Vamos lá. Item 3. O direito aos benefícios fiscais previstos na Lei Complementar 178 de 2003 independe de requerimento expresso do interessado, devendo ser reconhecido de ofício? Também não, né? Já que depende sim de requerimento. Joia? Logo, temos aqui, ele está pedindo a incorreta. Incorretas são as assertivas 2 e 3. Legal? Então, letra B de fato é o nosso gabarito. Isso aqui vai estar no artigo 6º a 8º lá da Lei 178 de 2003, tá? Vamos ver as incorretas aqui. Então, vai ser se o benefício fiscal depender de um requisito ou condição e posteriormente venha a ser verificado que ele deixou de satisfazer um desses requisitos ou condições, o imposto será exigido com todos os seus acréscimos legais, desde o momento da ocorrência do seu respectivo fato gerador. E no caso dos benefícios fiscais, o requerimento deve ser expresso do interessado, e lá ele deve apresentar todos os documentos comprobatórios, na forma e prazo estabelecido em regulamento, protocolado antes da ocorrência do fato gerador do imposto a ser excluído pelo benefício fiscal. Joia, vamos para a questãozinha de número 14, uma questãozinha bem interessante que traz uma situação peculiar aí da legislação de Rio Preto. Jorge Cassiano, recém-empossado no cargo de auditor fiscal do município de Rio Preto, recebeu como presente de seu chefe imediato a fiscalização de uma sociedade de profissionais que atua como escritório de contabilidade. A sociedade é composta por 4 sócios, todos com a mesma habilitação profissional como contadores, registrados no CRC e que, embora prestem serviços em nome da sociedade, assumem responsabilidade pessoal, característica necessária para que se apresente uma sociedade de profissionais e para que ela não seja desenquadrada de tal regime. Um dos sócios, João, esporadicamente exerce a atividade de contador autônomo, realizando a declaração de imposto de renda de particulares que o procuram. No mês auditado, maio de 2019, a receita bruta relativa aos serviços prestados foi de 10 mil. Diante apenas do cenário apresentado e, sabendo de que se trata de sociedade optante pelo Simples Nacional, informação importante, tá? Assinale a alternativa correta com relação ao regime de recolhimento. Então vamos ver o que a questão quer. Ela quer o regime de recolhimento 1, base de cálculo 2 e ISS devido no mês de maio de 2019. 3. Vamos ver aqui uma observação da questão. Lembre-se de que estabeleces como receita bruta mensal o valor de R$ 1.264,17 para cada sócio, tá? Para cada sócio da sociedade. E a alíquota aplicável é de 3%. Joia? Vamos ver as alternativas. Sociedade de profissionais, regime fixo anual. Isso aqui a gente tira, tá? Já que em Rio Preto, as sociedades de profissionais regularmente enquadradas como tanto, elas não pagam o imposto em regime fixo, tá? Eles recolhem em uma base a rigor presumida, tá legal?
Sociedade de profissionais, regime especial, joia. Base de cálculo vai ser declarada no PGDAS? Não. Aqui, a legislação de Rio Preto, ele trouxe um detalhe, né? Isso é importante que vocês saibam, né? Como regra, a pessoa que é optante pelo Simples Nacional, ela recolhe os tributos, sejam eles municipais, federais, e de acordo com a distribuição ali que o Simples Nacional prevê, tá? Então, uma sociedade de advogados, por exemplo, que ela está enquadrada como sociedade de profissionais e opta por ingressar no Simples Nacional, ela sai do regime especial concedido pelas legislações tributárias municipais e passa a recolher seus tributos no Simples Nacional, tá certo? Existe uma peculiaridade no caso dos escritórios de contabilidade, que o que acontece com eles? Eles recolhem todos os demais tributos através do Simples Nacional. O ISS eles recolhem por fora, de acordo com a sistemática prevista na legislação tributária, tá? No caso de Rio Preto, ele estabelece uma base ali fixa para cada sócio e, se inferior a essa base, será considerada uma base presumida, beleza? Então, no caso aqui, está errada, porque ele não vai recolher o ISS de acordo com aquilo que foi declarado no PGDAS, já que o ISS é recolhido numa sistemática própria. Sociedade de profissionais, regime especial legal, 8 mil, mas Bruno, 4 mil vezes 1.264,17 é inferior a 8 mil. Pois é, a legislação de Rio Preto ela estabelece como base mínima os 8 mil reais, tá? Então, se a sociedade possuir, por exemplo, aqui no caso, 4 sócios, o que seria um valor inferior a 8 mil reais, a multiplicação de 4 por 1.264, presumir-se-á que a base de cálculo é 8 mil reais. E 240 de ISS, já que a alíquota aplicável é de 3%. Perfeita a questão. Gabarito da nossa questão vai ser letra C. Vamos ver o erro da D e a E. Regime especial aqui legal. Base de cálculo errou, né? Não é declarada no PGDAS. A base de cálculo aqui vai ser a base de cálculo própria do ISS. E a próxima aqui ela errou porque ela fala regime fixo, a gente já tinha visto. De fato, gabarito da nossa questão, letra C. O comentário ficou um pouco grandinho, tá? Então, eu vou pular porque senão a gente vai perder muito tempo nele, mas a lógica é essa que eu acabei de explicar. Onde que está isso? Isso está lá no 27B da Lei Complementar 178 de 2003. Dê uma lidinha nesse dispositivo. Vamos para 15. Salvo disposição em contrário, o sujeito passivo fica obrigado à escrituração fiscal e subsequente apuração do ISS devido ao seu recolhimento, em conformidade com os seguintes regimes de tributação. Regime de homologação. Aí errou. O que o dispositivo prevê? Periódico de apuração. Aqui é importante que vocês fiquem ligados, tá? Então aqui vai ser o regime periódico. De apuração e não o regime de homologação. A rigor é a mesma coisa, mas muda a nomenclatura, tá legal? Regime de estimativa sim, tá correto. Regime de arbitramento tá falso, já que arbitramento não é um regime de recolhimento, é uma técnica, tá certo? Regime especial definido pela administração tributária municipal tá correto. Então temos aqui correto 1 e 4, só que ele pede para que a gente marque a incorreta. Logo, incorretas não está 1 e 3, gabarito da nossa questão, de fato, letra B. Onde que está isso? Isso aqui vai estar lá no 36. Vamos dar uma lidinha nele. Salvo disposição em contrário, o sujeito passivo fica obrigado à escrituração fiscal e subsequente apuração do imposto devido ao seu recolhimento, de conformidade com os seguintes regimes de tributação. O que a gente tem lá? Regime periódico de apuração, que a rigor é o regime de homologação, tá legal? Regime de estimativa, regime especial deferido pela administração tributária municipal. Um dos exemplos é o que a gente tratou agora, que é o regime especial concedido ali para as empresas de contabilidade enquadradas no Simples Nacional, tá certo? Vamos para a próxima. 16. José Parrudo, empossado recentemente no cargo de auditor fiscal de Rio Preto, recebeu como primeira medida a fiscalização de um estacionamento localizado próximo ao Paço Municipal. Lá chegando, entregou uma notificação ao proprietário, seu Zé, solicitando a apresentação de alguns documentos para que fosse dado início à fiscalização. Seu Zé, indignado, proferiu palavras de baixo calão a José Parrudo, que logo tratou de invadir o local. Chegando na repartição, José Parrudo constatou com o estacionamento possuía inscrição municipal ativa. Aqui constatou que, o estacionamento possuía inscrição municipal ativa. E que, a princípio, estava recolhendo o ISS em valor semelhante a seu concorrente situado no outro lado da rua. Então, a princípio, está tudo legal, né? Passados 3 dias, no último dia do prazo da notificação,
Seu Zé compareceu à prefeitura para entregar os documentos solicitados pela autoridade fiscal, atendendo a todos os itens objeto da notificação. Olha que legal. Analisando a documentação, José Parrudo conseguiu determinar a base de cálculo tributável do estabelecimento. Ou melhor, não conseguiu determinar a base de cálculo tributável do estabelecimento, já que não notificou o contribuinte a apresentar documentos que fornecessem tal elemento. Portanto, a notificação que ele efetuou não continha os elementos necessários para se determinar a base de cálculo. Diante de tal circunstância, José Parrudo arbitrou o valor da base de cálculo e lavrou um auto de infração em posição de multa. Com relação ao arbitramento, analise as alternativas e assinale a correta. Agiu bem a autoridade ao promover o arbitramento, já que cabível nas situações em que a base de cálculo não pode ser apurada em quaisquer situações. Errado. A gente vai ver que a legislação ela tem um escopo fechado com relação às situações em que são possíveis, né, em que é possível realizar a técnica do arbitramento, tá certo? Então não é em quaisquer situações. Agiu bem a autoridade fiscal, já que inicialmente seu Zé ofereceu embaraço à fiscalização, proferindo palavras de baixo calão. Não, isso aqui não é razão para que se proceda ao arbitramento, é algo que vocês vão presenciar com frequência aí no dia a dia fiscal, você vai ver que não é nada fácil fiscalizar, mas a gente dá um jeitinho, né? E independentemente da pessoa gostar ou não, óbvio que se ela oferecer embaraço que de fato dificulte, né, se ela não te entregar documentos solicitados por você em uma notificação, você pode arbitrar aquela base de cálculo. Mas nesse caso, pelo tão só fato dele ter proferido palavras de baixo calão, isso não vai se caracterizar como um elemento necessário a que se arbitre o valor da base de cálculo. C. Agiu bem a autoridade, já que não dispõe de elementos suficientes, mesmo os decorrentes de ausência de notificação, deve proceder ao arbitramento. Também está falso, né? Como é que você vai pedir para o cara, vai arbitrar o ISS, a base de cálculo do ISS para chegar ao valor do imposto, sendo que você sequer notificou ele a apresentar os documentos que você precisa? Também não é legal, né? Agiu mal a autoridade fiscal, já que deveria ter adotado uma postura informativa, não sendo cabível em primeiro momento a lavratura do auto de infração. Apesar de eu particularmente gostar muito dessa postura, né, um pouco mais informativa, né, fiscalizatória, não é isso que está previsto na lei, portanto, está errado. Desconsiderem o que eu penso, considerem o que está na lei. Agiu mal a autoridade fiscal e a contestação do valor arbitrado será feita no processo iniciado pelo lançamento de ofício e efetuado pela autoridade fiscal. Aqui está certinho o gabarito da nossa questão, já que vocês vão ver que ela reproduz um dispositivo de lei. Vamos ver. Vamos direto aqui para o 38, tá? Então, em quais situações poderá ser arbitrada a base de cálculo do ISS? Então, a administração tributária pode arbitrar para qualquer período ou regime de tributação o valor da base de cálculo nas seguintes hipóteses, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Vamos ver. Não exibição ao fisco dos elementos necessários à comprovação do preço, incluídos no encado de perda, extravio de livros e documentos fiscais, e ainda a comprovação do não recebimento do serviço ou sua posterior recusa, ou seja, né? Então, se ele não está apresentando, é algo que foi a ele solicitado, tá certo? Não dá para a gente presumir que ele tenha que entregar aquilo que sequer a gente pediu. Fundada suspeita de subfaturamento, a gente viu que não houve, né? Já que até o concorrente ali, próximo a ele, ele estava recolhendo em volumes parecidos com o de seu concorrente. Falta de inscrição do sujeito passivo na repartição competente, também não é caso, ele estava regularmente inscrito. A contestação do valor arbitrado, aí o gabarito da nossa questão, será feita no processo iniciado pelo lançamento de ofício, ou seja, no caso, o auto de infração que foi lavrado contra ele. Tá certo? Esse aqui é o nosso gabarito. Então, letra E, de fato, atende ao comando da questão. 17. Vamos falar aqui do ITBI. O ITBI, o que a questãozinha está querendo aqui da gente? Ela quer a situação em que o ITBI não incide. Esse é o subestabelecimento, salvo quando outorgado para o mandatário receber a escritura definitiva do imóvel. Aqui ferrou, né? Porque não é salvo, né? Aqui o erro está no salvo, quando outorgado para o mandatário receber a escritura definitiva do imóvel, tá? Nesse caso, incide sim o ITBI. Então, tá falso. Sobre a transmissão de imóvel, de bem imóvel, quando a área for destinada exclusivamente à execução de conjuntos habitacionais e de propriedade de cooperativas habitacionais ligadas a entidades de classes trabalhadoras, exceto quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua alocação a arrendamento mercantil. Errou,
porque esse dispositivo aqui, esse exceto, né, ele não se aplica a essa situação de não incidência. Então, até aqui estava legal, mas esse exceto aqui foi propositadamente incluído para tornar a questão incorreta. Vamos para 3. Sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de PJ em relação de capital, exceto quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens e direitos, alocação, arrendamento mercantil, aí sim está certo. Nesse caso aqui, em realização de capital, a exceção vai sim ser aplicável. Então, correto. Sobre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da PJ que foram conferidos, exceto quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, a sua alocação, arrendamento mercantil. Perfeitinho, a gente vai ver que essa exceção também se aplica a esse caso. Corretas 3 e 4. Vamos dar uma olhadinha. O imposto não incide, tá? No mandado em causa própria ou com poderes equivalentes quando outorgado para o mandatário receber a escritura definitiva do imóvel. Então não é salvo. Então ele só não vai incidir nessa situação em que outorgado para o mandatário receber a escritura definitiva do imóvel. Tá legal? Então fiquem atentos a isso, tá? Então, a única situação em que não incidirá o ITBI, no caso mandado em causa própria, é caso ele tenha sido outorgado para que o mandatário receba a escritura definitiva do imóvel. Ali eu coloquei um salvo dizendo que nessa situação não incidiria, e ao contrário, né? Essa é a única situação em que não vai incidir o ITBI. É no mandato em causa própria, outorgado para que o mandatário receba a escritura definitiva do imóvel. Gravem isso. Aí, demais situações de não incidência, transmissão de bem imóvel, quando voltar ao domínio do antigo proprietário, né? Vamos para as questões. Sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de PJ, em realização de capital, operação societária, né? Sobre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrência de desincorporação do patrimônio de PJ aqui conferidos. Aí a gente tem a 5, a 6, e aqui, né, o casinho que a gente trouxe, não se aplica o disposto nos incisos 3 a 5 do artigo anterior, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direito, locação, arrendamento mercantil. A situação que trouxemos é aqui do item 6, tá? Então ela está incorreta, já que essa exceção não se aplica a ela, tá bem? Não existe exceção para esse caso de transmissão de bem imóvel, quando a área for destinada exclusivamente à execução de conjuntos habitacionais e propriedade de cooperativas habitacionais ligadas à entidade de classe trabalhadores, não há que se falar aqui em preponderância da atividade imobiliária. 18. São contribuintes do ITBI nas situações de direito de superfície. Então, o que ele quer? 1. Direito de superfície. 2. Cessão do direito de superfície. E 3. Cessão de direito decorrente de compromisso de compra e venda. Então, ele vai querer 3 situações e vai perguntar quem são os contribuintes nessas situações. Instituição de direito de superfície. Quem é? É o superficiário. Então, aqui a gente já tem errada, e então ficamos com B, D e E. Seção de direito decorrente de, ou melhor, seções do direito de superfície. Quem vão ser? Aqui a gente vai ter o cedente. Então, essa aqui já foi, né? Então, o cessionário tá errada. Cedente, beleza. Próxima. Cessão de direito decorrente de compromisso de compra e venda. Quem vai ser o contribuinte nesse caso? Vai ser o cedente também. Logo, aqui diz cessionário, está incorreto. Vamos ficar com superficiário, cedente. Vai atender o comando da nossa questão, gabarito letra E. Onde que está isso? No 5º da lei do ITBI. São contribuintes do imposto os adquirentes dos bens ou direitos, os cedentes nas cessões de direito decorrente de compromisso de compra e venda, os transmitentes nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de bens imóveis, quando o adquirente tiver como uma atividade preponderante a compra e venda, alocação, arrendamento mercantil, superficiários e cedentes nas instituições e nas cessões de direitos de superfície, e os credores fiduciários na alienação fiduciária. Fiquem bem atentos, esse é um artigo que as bancas costumam gostar bastante de cobrar em prova, tá legal? Questão 19. Sobre o ITBI, analise as afirmativas a seguir. Na arrematação, adjudicação ou remissão, o imposto será pago nos 5 dias de expedição da guia eletrônica, ainda com base nos dados constantes dos respectivos autos ou cartas. Isso aqui está certo, a gente vai ver que de fato o prazo para pagamento é sim de 5 dias da expedição da guia,
tá? Com base nos dados respectivos dos autos de arrematação ou cartas de arrematação, de adjudicação à remissão. Comprovada a qualquer tempo pela fiscalização a omissão de dados ou a falsidade de declarações consignadas nas escrituras ou instrumentos particulares de transmissão, cessão, valor imposto ou sua diferença serão exigidos com um acréscimo de 50% calculado sobre o montante do débito apurado, sem prejuízo dos acréscimos devidos em razão de outras infrações eventualmente praticadas. Aqui está falso, já que o acréscimo não é de 50%, o acréscimo é de 100%. Os notários oficiais de registro de imóvel ou seus prepostos ficam dispensados de inscrever seus cartórios no cadastro municipal mobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda. Imagina, né? Não estão dispensáveis, eles estão obrigados a inscrever seus cartórios, já que eles também são contribuintes do ISS, não poderíamos dispensá-los de tanto. Então, correta apenas a afirmativa 1. Por quê? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver os erros, né? A 1 a gente já viu que está corretinha. Comprovada a qualquer tempo pela fiscalização a omissão de dados ou a falsidade das declarações consignadas nas escrituras ou instrumentos particulares de transmissão, cessão, o valor de TBI ou sua diferença, o valor do imposto ou sua diferença são exigidos com um acréscimo de 100% calculado sobre o montante do débito apurado, sem prejuízo dos acréscimos devidos em razão de outras infrações praticadas. Os notários, oficiais de registro de imóvel ou seus prepostos ficam obrigados a inscrever seus cartórios no Cadastro Municipal Mobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como comunicar qualquer alterações, tá certo? Tá certinho, tá legal? Aqui, apesar da gente estar falando de TBI, o cartório ele comunica ali as transmissões que lá são efetuadas, portanto, utiliza-se o Cadastro Municipal Mobiliário mesmo, que é aquele, porque os cartórios também são contribuintes do ISS, logo, utiliza-se esse cadastro, mas aqui a gente está tratando do ITBI, tá? Fiquem atentos nisso. Então, eles não estão dispensáveis de promover a sua inscrição. Essa aqui eu vou deixar para o próximo bloquinho, que ela é um pouco grandinha. Já já a gente volta a tratar dela. Até daqui a pouquinho.